Capítulo 1 Um desaparecimento. No dia 20 de julho de 1969, foi muito marcante para a turma da Rua 15, porque Marcão, irmão de Serginho, desapareceu. Os amigos de Pedro, André e Tigre foram à casa de Serginho para ter alguma notícia. Encontraram o Serginho triste na companhia de Napoleão, um cachorro vira-lata que também fazia parte da turma da Rua 15. Mas nenhuma informação. Marcão havia desaparecido desde a hora do almoço do dia anterior. Quando André teve a ideia de pedir para Serginho pegar uma camisa de Marcão para dar para Napoleão cheirar. Capítulo 2 Um achado no parque. As reuniões da turma da Rua 15 aconteciam no fundo da casa de Tigre, que também batizou o cachorro com o nome de Napoleão. Ele fazia parte de todas as reuniões e aventuras da turma. A turma começou a seguir Napoleão, que levou todos até o parque, onde começou a cavar e todos ficaram atentos, esperando para ver o que o Napoleão encontrará. Mas era apenas um osso e todos riram muito. Capítulo 3 Uma figura muito estranha. Os 4 garotos estavam sentados na rua comentando sobre o osso que Napoleão havia achado, quando perceberam a presença de um homem estranho, magro, alto, usando um casaco num dia quente. Tinha um bigode e uma cicatriz no rosto. Carregava uma maleta que despertava suspeita. Assustou a todos, pois Napoleão latiu muito quando viu o homem. Mas mesmo Napoleão ficou assustado e só parou de latir quando o homem estranho entrou no casarão. Os meninos estranharam a atitude de Napoleão, pois era um cachorro manso. O homem estranho havia alugado a mansão. Capítulo 4 Serginho encontra Abraham Lincoln. Serginho resolve procurar por alguma pista sobre o sumiço do irmão nas suas coisas, a pensar de não achar certo, mas queria alguma informação. Abriu o armário e começou a mexer. Achou uma caixa que no fundo havia uma nota de $5, que guardou no bolso quando percebeu que os pais haviam chegado. Capítulo 5 Marcão aparece na televisão. À noite no clube, Pedro, Tigre e André discutiam sobre onde Marcão poderia estar, quando chegou Renato, dizendo que havia visto a foto de Marcão no programa de televisão, que dizia que ele poderia ter sido sequestrado. Dizia como ele estava vestindo quando sumiu de casa. Mas todos acharam estranho ser sequestro, já que a família dele era pobre. Serginho também chegou no clube e disse que os pais haviam ido em todos os hospitais, mas nada de notícias. A polícia achava que ele havia fugido com alguma namorada, mas os pais não acreditavam. Serginho mostrou a nota de $5 que achou nas coisas do irmão. Tigre disse ter visto Marcão com uma menina no parque, mas não conhecia. Marcão tinha amizade com as meninas, então Serginho e Tigre resolveram ir até a sorveteria perguntar para ela se sabiam alguma informação. Capítulo 6 Encontro com as meninas. A sorveteria Ártico, localizada perto do parque, era o ponto de encontro preferido dos meninos da Rua 15, principalmente aos domingos, quando também aparecia as meninas do bairro, Aninha, Marissa, Lurdinha e Sônia, que gostavam de ir à sorveteria quase todas as noites. Tigre propôs conversar com a menina para saber algo sobre o Marcão, mas também estava interessado em Sônia, que não dava a menor bola para ele. Tentou conversar ela, mas não deu atenção. Conversaram um pouco para ter notícias do Marcão,
mas não havia novidades. Logo todos foram para casa. Capítulo 7. Uma entrega misteriosa. O carro preto invadiu a rua lentamente e parou na frente do casarão, que tinha um muro alto e árvores no quintal. Do carro desceu dois homens, que olhavam para todos os lados e encontraram mais um homem que esperava por ele no portão do casarão. Os três carregaram um pacote do casarão para o carro e dois homens saíram em velocidade, enquanto era observado pelo terceiro homem, que ficou na frente do casarão. Serginho, que estava escondido, viu que esse homem era o mesmo que Napoleão havia encontrado. Ele tinha uma enorme cicatriz no rosto. Capítulo 8. A visita dos policiais. Na terça-feira, a família de Sérgio recebeu a visita do investigador Olegário, que mancava de uma perna. Estava acompanhado de mais dois policiais. O investigador fez algumas perguntas. O pai de Sérgio disse que Marcão tinha interesse nas meninas. A mãe disse que ele saía quase todas as noites. O investigador queria saber se ele tinha alguma namorada. Sérgio disse que Tigre havia dito ter visto Marcão com uma menina no parque, mas não conhecia. O investigador perguntou se havia algum bilhete dessa menina nas coisas de Marcão. Foi quando Sérgio disse que procurou nas coisas do irmão e não achou nada, que apenas achou uma nota de $5, que o investigador pediu para ficar com ela. Capítulo 9. Assuntos muito importantes. A turma da Rua 15 estava reunida na terça-noite, conversando sobre o desaparecimento do Marcão. E pensavam em ir até o parque para encontrar a menina que Tigre havia visto com o Marcão, mas desistiram, porque somente Tigre sabia como ela era. Outro assunto que surgiu nessa reunião foi o fato de Renato dizer sobre a nova moradora da Rua 15, na casa mais bonita da rua. Era uma menina loira, de cabelos compridos, muito bonita. Tigre ficou muito interessado, mas os meninos queriam discutir também sobre o homem misterioso, o casarão e os estranhos pacotes. Serginho contou as atitudes suspeitas dos três homens que colocaram os pacotes no carro preto. Tigre achou que era contrabando, mesmo sabendo que havia dito que abriria imprensa na casa, mas estava achando suspeito toda a movimentação noturna. Os garotos se interessaram em investigar. Pedro assumiu a liderança e decidiu invadir o casarão para investigar. Somente André não quis participar, pois estava com medo. Ficou no clube com Napoleão enquanto os outros foram se preparar para entrar no casarão. Capítulo 10. Invadindo o casarão. O grupo se encontrou em frente à sorveteria. Todos estavam com as jaquetas para esconder os materiais que estavam carregando. Renato com a corda, Pedro e Serginho lanternas e Serginho com canivete. Todos se dirigiram para o casarão e decidiram pular o muro da rua lateral, que era mais escura, e não serem vistos. Decidiram erguer o Serginho, que era o mais leve. Ele, com muito medo em cima do muro, amarrou a corda no ferro que encontrou. Apesar da escuridão feita pelas árvores no quintal, úmido e com muitas plantas, num instante os meninos escalaram o muro. Capítulo 11. Companhia para a turma. Os meninos esperaram por alguns instantes em cima do muro, para ouvirem algum barulho vindo da casa. Em instantes desceram. Pedro e Serginho iluminaram o caminho com as lanternas, seguindo por Renato e Tigre. Falavam baixo. Tigre tentou mexer uma janela e estava fechada. Pedro mexeu uma das portas, também estava fechada. Deram a volta e se depararam num corredor com um muro onde havia latas e tintas. Voltaram para a janela e Tigre com o canivete e força tentavam abrir.
ouviram um barulho e todos ficaram com muito medo, enquanto os passos se aproximavam até que apareceu no fim do corredor. Capítulo 12. Um companheiro esperto. 2 olhos surgiram no corredor e seguiu em direção aos meninos com alegria. Era Napoleão que havia assustado os meninos. Os meninos não entendiam como Napoleão havia entrado, então resolveram enganar o cachorro. Subiram pela corda, mas Pedro ficou por último e fez que iria subir. Napoleão correu, ele seguiu o cachorro e viu que ele entrou num bueiro escondido por folhas. Os meninos que estavam em cima do muro viram quando ele saiu por um outro bueiro que não tinha tampa na rua. Com isso, os meninos descobriram que poderiam entrar por onde Napoleão entrou. Decidiram que da próxima vez deveria alguém ficar do lado de fora para avisar caso aparecesse alguém. Capítulo 13. Conversa no parque. Os meninos ficavam perambulando pelas ruas para encontrar alguma pista sobre o sumiço do amigo e resolveram parar no parque. Serginho disse que sua mãe ia todos os dias na polícia, mas nada de notícias. Queria encontrar o garoto que conversava com o Marcão, mas não sabia onde encontrar. Decidiram que iriam voltar no casarão, mas foram para casa jantar e depois se encontraram no clube para uma reunião. Capítulo 14. Uma garota chamada Beatriz. A menina estava no portão de sua casa quando os meninos a viram e ficaram encantados com sua beleza. Era loira e tinha os cabelos compridos. Resolveram ir até lá conversar com ela. Pedro apresentou a turma, inclusive Napoleão, que acompanhava a turma. Ela se apresentou dizendo que se chamava Beatriz, mas que todos a chamavam de Bia. Disse que também já teve um cachorro, mas teve que doar quando foi morar em um apartamento. Achou Napoleão bonito e com nome engraçado. Tigre contou sobre o sumiço de Marcão e que eles estavam investigando, quando chegou o pai de Bia e não gostou de vê-la conversando com os meninos. E antes de se despedirem, Tigre a convidou para ir na sorveteria à noite. Capítulo 15. Preparando a investigação no clube. No clube, os meninos ficaram comentando sobre a beleza de Bia e que foi simpática. Tigre disse que queria convidar ela para ir no casarão. Todos ficaram espantados, pois o pai dela pareceu muito bravo. André não concordava em entrar no casarão. Achava arriscado, mas os meninos estavam se preparando para entrar. Tigre mostrou um pé de cabra e uma chave de fenda. Disse também que levaria Napoleão. Renato não quis participar e foi para casa. Capítulo 16. Bia provoca ciúmes. Bia estava sentada em um dos banquinhos da sorveteria, quando os meninos chegaram, e ficou surpresa ao vê-los, com jaquetas, já que não estava frio para isso. Tigre contou para Bia que estava investigando o casarão, e convidou para ela acompanhar. Eles, Marisa, Lourdinha, Aninha e Sonha, entraram na sorveteria e viram os garotos conversando com a Bia, que elas não conheciam. Primeiro ficaram curiosas, mas depois sentiram ciúmes. Capítulo 17. O plano de Tigre. O grupo aproximou-se do casarão pela rua lateral, que era mais escura. Bia estava com eles, pois ficou muito curiosa com a história, mas não quis entrar. E para não deixar ela sozinha, Tigre propôs ficar fazendo companhia para Bia e vigiar caso chegasse alguém. Daria um assobio para avisar a turma. Capítulo 18. Medo e roupas sujas. Bia e Tigre permanecem sentados na rua lateral do sobrado, em companhia de Napoleão. Pedro, Serginho e Renato entraram com dificuldades no bueiro descoberto na noite anterior por Napoleão. Pedro levava a lanterna e mais ferramentas, Serginho com outra lanterna e Renato com a corda. Porém,
Depois de se rastejar, as roupas estavam muito sujas. Caminharam com dificuldade no quintal escuro até chegar à janela. Com o pé de cabra e muita força conseguiram abrir. Capítulo 19. Um casal distraído. Tigre e Bia estavam sentados lado a lado na calçada, parecendo namorados, conversando e distraído, que nem viram os dois carros que à esquerda que passavam pela esquina e estacionaram em frente ao casarão do primeiro carro. Desceu-se Cicatriz com uma maleta e de outro carro desceram mais dois homens mal encarados, que ficaram vigiando a rua, e os três entraram pelo portão do sobrado. Capítulo 20. Perigo no casarão. Pedro, Renato e Serginho estavam parados diante da janela aberta, iluminada pelas lanternas, e viram que havia muitas grades. Não conseguiram entrar, mas com as lanternas conseguiram ver somente que havia algumas latas de tintas e uma mesa próxima da janela. Renato esticou o braço e tentou pegar algo na mesa, mas ouviram vozes que se aproximavam e o barulho na porta. Quando uma das luzes foram acesas, Renato retirou a mão rapidamente e todos fugiram pelo bueiro que havia entrado. Capítulo 21. Tarde demais para os assobios. Tigre e Bia estavam sentados quando viram Napoleão e perceberam os carros na frente do sobrado e as luzes acesas. Nesse momento, o Tigre foi assobiar, mas os meninos saíram do bueiro e correram para a sorveteria. Bia e Tigre correram também, acompanhados por Napoleão. Pedro deu uma bronca em Tigre pela falha em avisar Renato. Tirou do bolso um pedaço de papel, que retirou da mesa, e havia parte de um recado, pois o papel estava rasgado. Nesse recado dizia sobre uma entrega que aconteceria na sexta-noite. Isso deixou todos intrigados e dispostos a investigar. Capítulo 22. Um outro bilhete. Serginho foi acordado por sua mãe, que dizia ter encontrado um outro bilhete nos cadernos de Marcão, com a mensagem que, quando encontrassem o bilhete, ele estaria longe, que não poderia explicar no momento, mas que estava bem. Depois disso, ela saiu para comunicar esse novo fato para o investigador. E Serginho ficou confuso em pensar nos dois bilhetes. Capítulo 23. Uma baixa na turma. Na tarde de quinta-feira, Serginho foi o último a chegar ao clube. Na reunião que seria definido os próximos passos da investigação no casarão, Serginho disse que esteve na casa do André e falou que não vai mais participar da turma, que Pedro é muito mandão. Serginho disse que também sobre o outro bilhete de Marcão, que estava longe e bem, mas a turma precisava definir o que iriam fazer com relação ao primeiro bilhete e decidiram entrar novamente no casarão. Mas antes disso, iriam pedir a opinião do velho Alípio, um delegado aposentado que tinha fama de louco por conversar com as plantas e com os papagaios que lhe faziam companhia. Capítulo 24. Visita ao velho Alípio. A turma foi visitar o velho Alípio. Entraram no quintal, muito bem cuidado, bateram na porta e somente o papagaio gritava: "Já vai!" Entraram e o papagaio avisou que tinha gente. Nesse momento, o velho Alípio acordou da sua soneca na cadeira. Viu os meninos e perguntou de forma poderia ajudar. Os meninos explicaram sobre o bilhete, o Cicatriz e o casarão. O velho Alípio alertou a turma para não entrar no casarão e que o bilhete não comprovava nada. Mesmo assim, a turma resolveu entrar no casarão. Capítulo 25. A turma é seguida. Às 8 horas, a turma havia marcado
marcado encontro na sorveteria. Inclusive, a Bia também foi acompanhar a turma na nova invasão no casarão. Mas dessa vez, quem faria companhia a Bia seria Serginho, mas na sorveteria as meninas Sônia, Aninha e Marisa. Observava tudo com muita curiosidade. Ana e Sônia resolvem seguir a turma. Capítulo 26. Vigilância no parque. 2 carros estavam estacionados diante do casarão e as luzes estavam acesas. Aí a turma passou devagar e resolveram dar um tempo no parque. E nem perceberam que estavam sendo perseguidos no parque. A turma ficou impaciente e resolveram sair aos poucos, passando na frente do casarão para ver o movimento e se encontrarem na sorveteria. Os primeiros a saírem foi Tigre e Bia. Depois de um tempo foi Renato. Capítulo 27. Por essa Renato não esperava. Renato atravessou a rua e os 2 carros continuavam estacionados. Quando passou perto do portão, eis que sai Cicatriz e quase trombou com ele. Renato ficou tão assustado que seguiu para a sorveteria. E quando olhou para trás, Cicatriz havia desaparecido. Capítulo 28. Surpresas no parque. Serginho, Pedro e Napoleão estavam no parque quando perceberam vozes que estavam sendo vigiados. Então resolveram ver quem eram. Nisso, Aninha e Sônia saíram correndo, mas foram alcançadas pelos meninos. Enquanto conversavam, os meninos viram uma viatura de polícia e Cicatriz conversava com os policiais. Isso deixou Pedro e Serginho intrigados, que resolveram ir para a sorveteria contar para a turma o que havia visto. Capítulo 29. O sumiço de Tigre e Bia. Pedro e Serginho chegaram na sorveteria e viram Renato, mas Tigre e Bia não estavam. Disseram para as meninas que iriam embora porque estava tarde. Na rua discutiam o que poderia ter acontecido com Tigre e Bia. Renato contou que quase trombou com Cicatriz. Pedro disse que viu Cicatriz conversando com policiais. Nesse momento aparece Tigre dizendo que apenas foi acompanhar a Bia até na casa dela e que os carros e as luzes no casarão continuavam acessas. Assim todos resolveram ir para casa, pois no dia seguinte haveria o jogo da turma. Capítulo 30. 2 traições na sexta-feira. No dia do jogo estava chuvoso. Serginho passou na casa de André, que não estava. A turma foi para o jogo bem desanimado, com a ausência de Marcão. E agora de André também. Tigre também disse que passou na casa de Bia e ela também não estava. Quando a turma chegou no campo, tiveram 2 surpresas. Viram Bia conversando com Vinícius, do time adversário, e viram também André com a camisa do time adversário e a turma ficou decepcionada. Capítulo 31. Jogando com o Haas. A chuva continuava e os 2 times tomaram posição no campo. A chuva atrapalhou bastante o jogo, tornando a bola muito pesada e parando constantemente nas poças. A turma da Rua 15, mesmo com o desfalque, jogou com garra e disposição. No final do primeiro
tempo, Tigre sofreu uma falta. Chutou forte a cobrança que foi inevitável. O gol, depois no segundo tempo, a turma foi mantendo o resultado, chutando para qualquer lado e garantindo a vitória e festa da turma da Rua 15. Capítulo 32. Doloridas lembranças do jogo. No final da tarde, a turma estava reunida no clube, mostrando as marcas doloridas resultantes da confusão gerada após o jogo. Renato passava a mão na cabeça, Pedro com uma mancha roxa no tornozelo, Serginho com um arranhão no braço, e toda a confusão começou quando Tigre deu uma cotovelada em André. Iniciou a briga, mas com a turma da Rua 15 estava desfalcada, correndo, e no trajeto Tigre ainda acertou Vinícius, que só estava conversando com a Bia. Ficou muito irritado e os meninos ficaram com medo da turma da Vila Nova atrapalhar a investigação, então resolveram agir rápido. Depois do jantar, iriam se encontrar para ir na casa do velho Alípio e prosseguiu com as investigações do casarão. Capítulo 33. Desencontro. Os meninos chegaram na casa do velho Alípio, mas estava tudo escuro e não havia ninguém. Mesmo assim, entraram e procuraram por ele, e só encontraram um bilhete, que dizia que ter sido chamado com urgência por seu amigo da polícia, a qual havia dito sobre o cicatriz. E o bilhete da entrega de sexta-noite também dizia para que não entrassem no casarão e aguardasse ele. Voltaram, pois poderia ser muito perigoso, mas a turma estava impaciente e não queriam perder a entrega de sexta-noite. Com isso, resolveram deixar um recado para o velho Alípio, que esperariam até às 20 na sorveteria. Capítulo 34. A visita na sorveteria. Quando a turma chegou na sorveteria, estava lá o Chico, Andrei, Vinícius e Bia. Chico se dirigiu na mesa onde estavam os meninos da Rua 15 e pediu para cessar as brigas porque Bia e Vinícius estavam namorando, estavam em missão de paz. Fizeram um pacto, pois não queria que eles atrapalhassem seus planos de entrar no casarão. Quando deu 8 horas, como o velho Alípio não aparecia e se resolveram seguir com os planos de entrada no casarão. Capítulo 35. Lanterna na casa escura. Quando saíram da sorveteria, Napoleão saiu correndo e não acompanhou os meninos que seguiram para o sobrado. Quando chegaram, perceberam que não havia movimentos e não havia carros parados na rua. Resolveram entrar pelo muro, porque os bueiros estavam inundados com a chuva do dia. Dessa vez todos iriam entrar, ninguém ficaria de vizinho. Entrando rapidamente com as janelas estava com grade, resolveram entrar pela porta. Iriam arrombar, mas antes disso, Tigre mexeu na maçaneta e, para surpreender todos, a porta estava aberta. Entraram na cozinha, passaram para outra sala, onde havia latas de tintas e bombinas de papéis. Passaram para o outro quarto, onde havia a mesa que tinha pegado o bilhete. Quando iluminaram com as lanternas, todos ficaram surpresos. Capítulo 36. A descoberta da turma. Os meninos viram em cima da mesa muitos maços de dólares falsos de diversos valores enfileirados e prontos para serem empacotados.
Nesses instantes, todos perceberam que se tratava de uma quadrilha, e se havia dinheiro, a entrega ainda não teria acontecido. Decidiram sair, mas não deu tempo, pois surgiram Cicatriz e um homem barbudo, que acenderam a luz e os meninos ficaram desesperados. Surgiu mais um homem loiro, de bigode, que segurava Tigre pelo pescoço. Os outros homens seguravam Pedro e Renato. Na confusão, Serginho fugiu, mas seus amigos foram levados para um quarto no andar superior do sobrado. Capítulo 37. No mesmo barco. Quando os meninos da turma da Rua 15 foram colocados no quarto, tiveram uma surpresa. Na sala haviam máquinas e as paredes eram à prova de barulho. E no canto estavam Chico e André, que também foram pegos pelos homens. Todos ficaram desesperados, mas tinham a esperança de que Serginho, que conseguiu fugir, fosse buscar ajuda. Capítulo 38. Em busca de socorro. Serginho saiu correndo pela rua até chegar próximo do parque, quando viu uma viatura de policial, que havia 2 policiais e o investigador Olegário. Ficou aliviado, pois eram os mesmos que estiveram na sua casa, quando foram chamados no sumiço de Marcão. Serginho contou aos 3 sobre o que havia acontecido, que colocaram no banco traseiro da viatura e seguiram rumo ao casarão. Capítulo 39. A quadrilha reunida. No casarão, os 3 homens conversavam na sala sobre a armadilha que haviam preparado para os meninos, sobre a fuga de Serginho e a reação do chefão a acontecimentos. Cicatriz tranquilizado a todos, dizendo que o chefão iria resolver tudo. E mesmo assim, Barba estava nervoso. Quando bateram na porta, Cicatriz foi atender. Barba pegou sua arma e ficou no quarto ao lado. Capítulo 40. Serginho versus Cicatriz. A porta foi aberta, Serginho ficou a cara com a Cicatriz. O investigador relatou para Cicatriz que Serginho dizia que seus amigos estavam presos na casa, que ali estava uma quadrilha que fazia dólares falsos. Cicatriz dizia que era imaginação do Serginho, mas que todos poderiam entrar e vasculhar por toda a casa, e todos entraram. Capítulo 41. Sorrisos estranhos. Serginho olhou para o Olegário e depois para os policiais e percebeu que estava sorrindo. Nesse momento, Serginho olhou para Cicatriz e percebeu que caiu numa armadilha. Dino o segurou pelo braço e o investigador Olegário e os policiais faziam parte da quadrilha. Cicatriz ordenou para Dino levar Serginho para o quarto, junto com os outros meninos, e iriam conversar com o chefão para saber o que faria com os meninos. Cicatriz e Olegário e os policiais saíram do casarão. Capítulo 42. Mais um no quarto. Os meninos estavam sentados no quarto, quando a porta foi aberta, e repentinamente Serginho foi empurrado para dentro. Todos ficaram surpresos e desanimados, pois tinham esperança que ele buscasse ajuda. Serginho contou tudo sobre os policiais, e o investigador Olegário disse que haviam saído para falar com o chefão. Serginho achou que o sumiço de Marcão estava relacionado com a quadrilha. Neste momento, todos ficaram muito assustados e com medo de morrer. Eis que a porta se abre e o homem loiro sorriu para os meninos encolhidos no canto da sala. Capítulo 43. Conversa com Dino. Dino entrou na sala e disse que queria conversar com os meninos. Disse que estava lidando com uma perigosa quadrilha, Varazzo, que todos estavam correndo um risco de vida. Dino disse aos meninos que era um agente da polícia infiltrado na quadrilha para descobrir todo o esquema. Mas, como os meninos estavam correndo risco, teria que revelar sua identidade. Combinou com os meninos que
chamaria o Barba e prenderia no quarto. Depois chamaria seus amigos policiais para retirar todos dali e prender a quadrilha. Assim fizeram. Mas quando estavam descendo, após prender o Barba no quarto, houve um barulho na porta e vozes. Era Cicatriz. Os policiais retornaram e não deu tempo de Dino chamar os seus amigos. Capítulo 44. A Ordem do Chefão. Dino ordenou aos meninos se esconderem rapidamente e sentou-se no banquinho. Nesse momento, entrou Cicatriz com o Legário e os policiais. Cicatriz revelou a Dino que a ordem do chefão é matar todos os meninos, que fariam isso e os policiais dariam um jeito de sumir com os corpos. Os meninos no quarto ao lado ouviam tudo isso e ficaram ainda mais assustados, pois na sala que estavam não dava para fugir. Quando Cicatriz ordenou buscar um dos garotos, Dino se revelou como agente federal e com 2 armas intimou a todos. Chamou os garotos e desarmou toda a quadrilha. Quando estavam preparando para trancar todos no quarto, eis que o chefão entra e encosta sua arma na cabeça do agente federal. Capítulo 45. O chefão mostra seu rosto. Tigre, Serginho, Pedro e André ficaram paralisados quando conheceram que o chefão era o pai de Bia. O chefão desarmou o agente federal Cicatriz Olegário e os 2 policiais ficaram aliviados. O chefão deu uma troca e todo se disse que ficou sabendo que eles estavam investigando o casarão. Através da Bia, Napoleão entra pela porta e ataca o chefão, mordendo o braço que segurava a arma. Dino aproveita para desarmar a Cicatriz. Os meninos atacaram o Legário e um dos policiais para que não pegassem as armas. Surgem na porta com seu revólver. O velho Alípio, que estava à procura dos meninos. Assim, o velho Alípio e o cachorro Napoleão ajudaram o agente federal a prender a quadrilha de falsários. Capítulo 46. O dólar do Marcão. Serginho pergunta sobre o Marcão para os homens, que estavam sendo presos. O Legário e Cicatriz dizem que não sabem nada sobre Marcão. O dólar do Marcão era verdadeiro e o Legário gastou o dinheiro. Portanto, o sumiço de Marcão nada tinha a ver com a quadrilha ou com o casarão. A turma da Rua 15 deixa o casarão acompanhados por Napoleão, Chico e André. Capítulo 47. Uma surpresa no clube. No sábado à tarde, Pedro, Tigre, Renato e Serginho estavam reunidos no clube vendo Napoleão roer seu osso de prêmio por ter ajudado no resgate da turma, quando surgiu Marcão. Todos ficaram paralisados e imensamente felizes com a surpresa. Marcão contou para a turma que viveu muitas aventuras ao fugir em companhia da sua nova namorada do circo. Mas como o circo iria para a Argentina, resolveu voltar. A turma da Rua 15 contou para Marcão todas as aventuras que viveram quando decidiram investigar o seu desaparecimento.